Como se tornar uma mulher mais madura e mais confiante. Terapia, escrita, autocuidado e o principal, oração. Reaproximação ou estreitamento de laços com Deus. Talvez você não seja cristã e esse vídeo ache que é uma grande besteira, mas juro que se você levar a sério isso, você vai realmente ver a sua personalidade transformada. Eu tava lendo aquele livro Raízes da Rejeição, da Joyce Meyer, e virou uma chavinha na minha cabeça, mas de coisas que eu já venho aprendendo e usando na minha vida. Eu sempre recebo no daily, nossa, como tu é madura, como tu é tão confiante assim, como você é assim. Gente, porque se o maior de todos, o criador de todos, me ama e jamais me rejeitou, como é que eu vou ser insegura? Todos nós vamos nos sentir rejeitados durante a nossa vida, tá? Não tente fugir disso. A gente tá sempre querendo realmente a aprovação das pessoas. Isso é normal do ser humano. Mas quando a gente entende que Deus jamais vai nos rejeitar, quando a gente passa por situações de rejeição, que são às vezes as mais básicas, sabe? Um não que você recebe, às vezes, de uma amiga pra sair, sabe? E você pode se sentir rejeitada naquele momento, sabe? Coisas pequenas. Desde isso, até uma rejeição de um relacionamento, uma rejeição de um trabalho, ou você, sabe? Você se sente desmerecida de amor. Tudo isso você vai conseguir superar sabendo, quando você entende que Deus jamais vai te rejeitar e Deus te escolheu a dedo. E a gente não precisa ficar se provando pra ninguém quando a gente entende que Deus nos justifica. Se alguém saiu da nossa vida, era porque era pra sair. Era plano de Deus na nossa vida a pessoa sair. Isso torna tudo muito mais leve. É que a gente tem uma mania de ser apressada e ter o controle da vida nas nossas mãos. Mas quando a gente entrega o controle da nossa vida pra Deus e entende que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, fica muito mais fácil de levar a vida. E detalhe, se essa pessoa é pra ser sua, porque ninguém é nosso, mas se esse relacionamento é abençoado por Deus, tanto amoroso quanto amizade, Deus vai colocar de novo no teu caminho. Talvez ele tenha tirado por algum motivo, porque ambos precisam amadurecer em alguma coisa, ou não era o momento pra vocês estarem juntos, mas se for teu, se Deus já disse que é teu, calma. Porque o que Deus une, mão humana nenhuma separa. Então pode acontecer de você parar de falar com a pessoa e de repente voltar mais madura. Porque é isso, sabe? Entrega pra Deus. É sempre essa oração, Deus, que seja feita a tua vontade. Então se você terminou com a pessoa, enfim, e é pra ser, vai voltar. Mas não dá pra também a gente ficar esperando isso e deixar de viver. E pra gente ser uma mulher mais madura e mais confiante, entra também a parte de a gente se cuidar, tanto externamente quanto internamente. A gente não pode ser hipócrita que estar num corpo que a gente gosta, num corpo bonito, saudável, estar com o cabelo bonito, estar com o rosto sem espinho, um rosto bonito, bem arrumada, nos faz ter mais confiança. A gente não pode ser hipócrita porque isso ajuda também. Então, vá para a academia, faça sua skincare, cuide do seu cabelo, porque assim você vai ter mais autoestima e, consequentemente, mais confiança. De nada vale isso se você não for uma pessoa confiante dentro, sabe? Porque é o que eu falo, às vezes a pessoa pode estar... Uma mulher entrar num lugar básico, uma regata e uma calça jeans, e sem maquiagem nenhuma e o cabelo preso. E a outra entra completamente arrumada. Mas a básica chama muito mais atenção porque ela exala confiança. E a confiança e a elegância em si, a gente vê de longe, a gente sente de longe. E como essas mulheres adquirem isso? Se autoconhecendo. Porque elas sabem quem elas são e o que elas trazem à mesa. Então elas sabem sentar em qualquer mesa e ter assunto, ter conteúdo pra conversar. E como elas têm isso? Como elas fazem isso? Porque isso dá muito mais confiança. Por exemplo, de verdade, eu posso entrar em qualquer mesa, porque eu vou me sentir super à vontade de qualquer pauta que for. Tem pautas que, obviamente, eu não vou saber, ou vou saber, sei lá, de medicina, ou... sei lá. Mas eu vou saber conversar porque eu tenho conteúdo. Então eu estudo muito, eu vejo notícias, eu leio jornais, eu me atualizo, né? A gente não fica aqui só rolando coisas aleatórias, a gente fica pesquisando sobre outras coisas, sobre investimento, sobre saúde, sobre atualidade, sobre dólar, sobre viagens. Viagem também é algo que te amadurece muito e te faz abrir a cabeça, porque... enfim, viajar. Expande a nossa consciência, expande a nossa visão para outras culturas, aprender coisas e ter esse assunto de sentar numa mesa e poder conversar sobre outros lugares que você já foi, outras culturas que você já viu. Ler muitos livros, todo e qualquer livro te engrandece. Ah, mas é um romance, mas vai te enaltecer de alguma forma, porque você tá aprendendo palavras novas, a leitura, né, porque hoje em dia é muito batida, as pessoas quase não leem mais livros e estão escrevendo português todo errado, porque estão, né, acostumadas naquele português de WhatsApp, enfim. Então ler qualquer tipo de livro vai te engrandecer, mas principalmente livros que te tragam conhecimento. Não livros necessariamente de autoajuda, mas livros que mudem seu hábito, livros sobre Deus, sobre tudo. Fazer terapia. Terapia é a chave que todo mundo deveria fazer pra gente se autoconhecer, né? Esse é o clássico dos clássicos, mas muita gente vive anestesiada. Muita gente não sabe nem quais são seus defeitos, suas qualidades, porque vivem num limbo, sabe? Elas não vivem, elas sobrevivem, porque elas não sabem. Porque sim, é muito doloroso a gente fazer terapia e descobrir as nossas falhas, descobrir os nossos defeitos, descobrir as nossas fraquezas. Só que ao mesmo tempo, quando a gente descobre isso, a gente descobre o oposto também. As nossas fortalezas, as nossas qualidades, onde a gente pode melhorar. A gente tá todo dia ali, toda semana, uma vez por semana, tirando uma hora pra gente se conhecer, pra gente olhar as nossas atitudes. Por que eu fiz isso? E não fazer de novo? Ou sim, eu fiz isso, então quer dizer que eu tô evoluindo.
né? É uma constante. E você vai celebrando as pequenas conquistas, porque às vezes você não percebe o quanto que você tá conquistando e melhorando. Mas um terapeuta às vezes vai olhar e falar, mas isso foi um passo. Não, mas pequeno, mas foi um passo. Tu tá melhorando, tu tá crescendo, tu tá evoluindo. E isso te dá mais confiança também. E por último, se olha no espelho todo dia e afirma pra você que você é uma mulher confiante. Porque confiança também é treinável. Então, a gente pode se olhar todos os dias e falar, eu decido ser confiante, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou amorosa, eu sou magnética, sabe? E fake until you make it, finja até que você seja. Sabe, se arruma, coloca uma roupa legal e sai e entra nessa postura de tipo, ergue esse peito, faz a postura metida e fala, cara, eu sou boa, eu sou confiante e vai. Você é confiante, você é linda, você é inteligente, você é magnética. Talvez você só tá adormecida quanto a isso, mas você tem um poder gigantesco dentro de você, não deixa ninguém apagar isso, então se esforça, faz esse exercício, é treinável. Vai pra uma academia, vai pra uma terapia, leia livros, se estreite seu relacionamento com Deus e se olhe no espelho e fala, cara, eu sou foda.